muita paz para os nossos corações, motivo de extremo contentamento retornarmos ao GEAL para podermos, entre amigos e amigas, conversarmos em torno do tema proposto. É um assunto que toca fundamentalmente aos nossos espíritos, ao que somos, ao que experienciamos, e por que não, ao que iremos experienciar. Porque a lei de Lavoisier, aquela clássica afirmativa do mesmo, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Somos como que timoneiros dentro da via evolutiva. Viemos em diversos impérios assimilando determinados conteúdos. Por sermos espíritos que jamais teremos fim, as nossas vivências corporais pretéritas, aqueles corpos que animamos, aqueles acontecimentos que bafejaram-nos, as pessoas com as quais convivemos, as informações que coletamos, as emoções que sentimos, não estão perdidas. Estas jazem no nosso subconsciente. É fundamental que percebamos a importância do que a doutrina vai nos afirmar quando nos diz que somos herdeiros de nós mesmos. Aqui temos a nossa casa mental, o capítulo 3º do Mundo Maior, em que o mentor Calderaro ele vai segmentar, vai tripartir a nossa mente em subconsciente, consciente e superconsciente. O entendimento desse capítulo 3º do Mundo Maior é fundamental para que possamos compreender praticamente todas as ocorrências do Vétero e do Novo Testamento. Porque elas tocam fundamentalmente a esse equipamento, a esse instrumento nosso de evolução, que é a mente. A principal instrumentalidade do espírito no seu percurso rumo ao Pai. Então, aqui no subconsciente, Calderaro vai nos afirmar que aqui nós temos o passado. Aqui estão registros positivos e negativos. Então, todas as nossas experiências, todo o substrato do que já vivenciamos em inúmeras carnalidades ou inúmeros corpos, essas experiências do nosso presente, elas são depositadas aqui. E nem sempre o nosso pretérito é um pretérito de luz. Comumente,
estamos comprometidos para conosco mesmo, para com as leis que jazem na nossa consciência. A pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questionou aos imortais em Paris: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, no íntimo de nós mesmos estão os decretos, as normas estatuídas pelo nosso Pai. Na abrangência dos registros subconscienciais, costuma, quando entramos em autossintonia, sermos acometidos de uma certa tristeza, ao que Allan Kardec e os Espíritos vão no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, denominar melancolia, traduzindo para os dias atuais, depressão, usando o vernáculo do Novo Testamento, opressão. Porque ficamos um tanto quanto desanimados nesse recuo. Então iremos compreender perfeitamente quando o nosso amado Mestre Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 24, ele irá afirmar: porque nenhum profeta é bem recebido ou bem aceito na sua casa ou na sua pátria. Nenhum profeta. O que Jesus está nos dizendo? Que o profeta pode ser altamente respeitado pelas multidões. Isaías, Jeremias, Amós, entre outros. Os profetas do século nosso, atual. Mas quando esses espíritos, numa via introspectiva, se auscultam, aí aquela respeitabilidade estremece. Um homem chamado Amor, Chico Xavier, numa determinada feita, ele nos disse que, a nós todos, em uma das obras em que ele foi entrevistado, de que ele nunca se deparou com nenhum drama, com nenhuma imperfeição humana das pessoas com as quais ele contactou, que em algum ponto ele não se identificasse com a pessoa. Ele esteve em convivência com milhões de pessoas. Havia uma empatia entre a dificuldade da pessoa e algo que pulsava no subconsciente do Chico. Não sei se estamos compreendendo. A excelência é a necessidade desse olvidamento do ontem. Dentro da psicanálise, Freud afirmou que o ser humano não está apto a requerer a verdade total sobre si mesmo. Por isso, o princípio da negação. Por isso, ainda, a necessidade das nossas autoprojeções, que é o nosso eu ideal.
Porque se vermos-nos, se reconhecermos-nos tais quais somos, ficaremos extremamente afetados. Aquele aforismo popular que diz assim: recordar é viver, nem sempre. Por vezes, recordar é enlouquecer, é se desequilibrar. No Evangelho de João, ali no capítulo 3, temos aquele contato inesquecível entre Jesus e Nicodemos, o doutor da lei. Nicodemos vem ter com Cristo à noite. A noite representa auto-ignorância. A noite representa deslembrança, desconhecimento. Amanhã, o dia, o sol, claridade, lucidez. Então, essa noite nicodêmica nos caracteriza todos nós. Há uma noite no que respeita à nossa ciência pretérita. Os nossos neurônios, a nossa rede neural, composta por 86 bilhões de neurônios, agem como um blackout, essa rede, obnubilando a nossa vivacidade de lucidez no que respeita ao que fizemos. Há um choque. Então Nicodemos, desconhecendo as suas pregressas reincorporações, vem ter com Cristo, que é a verdade, estava pleno sempre de si mesmo. Ele é o sol lúcido de si mesmo. O subconsciente de Jesus, ele sacava daqui dessa região, ele pensava vários reflexos em favor da sua missão educacional ante a humanidade. Porque ele é um espírito não só puro, mas um espírito eleito, que realizou a sua evolução em linha reta para Deus. Uma raridade no contexto universal. A nossa população, entre encarnados e desencarnados, calcula-se que seja de 30 bilhões de espíritos. Nós temos um espírito que efetuou essa saga de forma incorruptível, na sua totalidade, que é Jesus. Emmanuel, ali no Caminho da Luz, ele vai falar sobre a comuna dos espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Puros e eleitos pelos espíritos puros e eleitos. Nem todo espírito puro é o espírito eleito. Mas todo espírito eleito é um espírito puro. E o Cristo é um eleito. Pois bem, então Nicodemos vem ter com Jesus e ali, durante a conversação, que toca a reencarnação, não é isso, Sandra? Boa noite. O que vai nos dizer lá o amado Mestre? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
o vento. Vento no grego, pneuma. O espírito. O espírito. Assopra aonde quer. Esse vento é portador de vontade. Ele pode escolher aonde soprar, aonde se enveredar. Se no norte das conquistas transcendentes ou se no sul das viciosidades, das mágoas, dos ódios, das rupturas. Mas alerta-nos o Cristo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. A voz é a consequência desse sopro. Somos livres na ação, mas escravos na colheita. Então essa voz, ela vai emergir daqui, que são as nossas tendências de toda ordem, as nossas preferências, as nossas vocações, os nossos ideais. Essa voz é a síntese de tudo aquilo que dimana na profundidade do nosso subconsciente. E é preciso que nós tenhamos ouvidos de ouvir. É preciso que estejamos autoconectados para que percebamos o que está se movimentando na nossa intimidade profunda, para que assim possamos trabalharmos na nossa renovação espiritual. O ensurdecimento para com essa voz não é aconselhável. Sensibilidade no que respeita aos nossos tímpanos. O nosso corpo é uma dessas vozes coagulada. Através do nosso corporal, por exemplo, as nossas inibições físicas, as nossas moléstias, elas refletem, elas sinalizam fortemente, gritam o que fizemos no passado, claramente. A nossa família é um coral, é um tipo de voz coletiva. Pela nossa família, nós iremos como o quê? Detectarmos-nos. Porque é muito comum, como nos diz Emmanuel, nós afirmarmos: aquela pessoa que eu convivo com ela é intransigente, aquele é ríspido, aquele é frio, aquele é egoísta. Só nós que salvamos, né, Marival? Mas por que nos incomoda? Porque diz Emmanuel que a família é o centro dos nossos reflexos essenciais. Aquelas pulsões, ou melhor, aquelas inclinações negativas que trazemos, que nos incomodam, nós projetamos em cada um dos nossos parentes. É muito mais fácil. O que é o ideal? É eu detectar 10 imperfeições no outro, que eu não posso mudar, ou uma em mim, que eu posso mudar. Por gentileza, meu amigo. Emmanuel, para
em busca de qualidade. Dentro dessa maneira, você fala justamente precisamos trabalharmos nos nossos aspectos menos felizes, mas almejando um futuro promissor no que respeita a nós mesmos. Porque aqui, o que vai acontecer nessa região? Aqui é a área de investimento das entidades espirituais que querem a nossa descompensação. Emitem ondas mentais para que recuemos e vivamos aqui em desalento, em antipatias, em vícios. E as entidades súperas? As entidades súperas, elas vão investir nesta região aqui, que é a do superconsciente, que é o Wi-Fi, que nos permite a conectividade com as entidades avançadas. O nosso superconsciente, que é a área nobre da nossa mente, conecta-nos com o alto, com a intimidade de entidades espirituais felizes. Então nós vamos nos sentir, ali na questão 490 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec ele vai tratar dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, na terminologia espírita, vai dizer que se nós estivermos muito em contato com o nosso espírito protetor, seremos duas coisas: mais fortes e mais felizes. Por quê? Porque o estado de contentamento do nosso espírito protetor, o espírito protetor é o amigo esquecido. Às vezes passamos toda uma reencarnação ignorando-o. E foi dito a Allan Kardec nessa questão que nós deveríamos estabelecer uma intimidade entre nós e o nosso espírito protetor. Porque nós seremos, repetindo, mais fortes e mais felizes. O estado de plenitude emocional dessas entidades há de ressoar no nosso estado emocional. Quando contactamos com uma pessoa muito alegre, é natural que nos alegremos. Um processo de osmose. Então as entidades espirituais, elas vão investir, aquelas que querem o nosso progresso, nesta região. E quando aqui, para que possamos reeducar-nos. E as malfazejas vão procurar fazer com que vivamos no pretérito. Todos nós ainda somos arqueólogos. Somos paleontólogos. Não a nível de formação, mas a nível de hábito. Porque estamos constantemente olhando para o passado. Isso não é bom. O fixismo no ontem não é aconselhável. É preciso que olhemos para o passado para podermos reeducarmos-nos, refazermos caminhos, coletarmos experiências, mas o agora, principalmente, com vistas ao amanhã, é que se mostra extremamente salutar dentro da nossa vivência. Jesus, nós temos a cruz do nosso amado Mestre. Jesus está com as suas mãos espalmadas. É que ele está nos dizendo que recolhermos um pouco do passado é bom. Com a outra mão, recolhermos um pouco do futuro também é bom. Mas que devemos dar primazia
na haste maior da verticalidade que representa o nosso agora. Por que somos tão nostálgicos? É preciso que nos eduquemos nesse sentido. Alguém disse assim: o ódio pertence ao passado. O ódio pertence ao futuro. O amor pertence ao presente. Por que o ódio pertence ao passado? Nós olhamos determinada pessoa que nos feriu. Lembramos, ela vem assim ao nosso encontro, nós lembramos, essa pessoa desfez de mim. Nos vem o ódio na hora. Ou então essa pessoa assume uma postura de bondade para conosco. Aí nós pensamos, ela me feriu no passado. Então ela pode perfeitamente me ferir novamente no futuro. E sentimos ódio. O ódio pertence ao passado. O ódio pertence ao futuro. O amor pertence ao presente. É quando lidamos com a pessoa naquele momento. Desatados do ontem e do amanhã. Por isso que é importante amarmos no presente, justamente. Por isso é que é importante enraizarmos no agora, mais do que nunca. Somos muito ansiosos. Comumente, estamos recuados na nostalgia do que se foi e apoquentados, inquietos com o amanhã que ainda não nasceu. O passado está morto e o futuro é não nascido. Então, realmente, se lidarmos com cada pessoa no momento presente, as nossas relações irão melhorar sobremaneira. Por isso que Jesus aqui na cruz, ele vai rogar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava como que naquele momento percebendo as fragilidades humanas. Esqueceu as bofetadas, as cusparadas, as flagelações para poder amar. Então, é preciso que nos eduquemos nesse sentido. Pois bem, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O Espírito, nós outros que aqui estamos domiciliados na carne, desconhecemos de onde viemos. Não temos ciência das nossas vidas passadas. Eu lembro que eu tive um sonho que muito me impactou, há mais de 30 anos atrás. Eu me vi fora do corpo, reconhecendo-me fora do corpo, em um galpão enorme. E então eu me vi e falei: estou no Triângulo Mineiro. Uma multidão, daqui a pouco vai aparecer o Chico Xavier. E aquela multidão, de repente, Marival, veio um homem chamado Amor, aquele terno azul, e ele veio caminhando na minha direção, ladeado por muitas pessoas, chegou para mim e me disse assim: Walterson, você já teve muitas reencarnações na França e na Itália. E eu acordei. Aí eu fui e comecei a fazer, sabe, Regina, aquele trabalho de autoconhecimento e falei: a França. A França sempre foi um repositório de grandes filósofos. Já sei quem que eu fui e cheguei à conclusão de quem eu fui na França. Marengo, o cavalo de Napoleão Bonaparte.
Então nós temos muitas vezes essa voz, ela vai nos trazer o quê? Indicativas de onde viemos. Nos traz indicativas em sonho. Não sei se a Regina se recorda, a Regina vem nessa caminhada maravilhosa conosco, nos premiando desde a Mocidade o Precursor. Então terminava a reunião da Mocidade o Precursor e a mocidade ia lá para casa e nós tínhamos o culto do Evangelho. Então um apertamento ali na Avenida Augusto de Lima, um apertamento, e tinha uma mesa de vidro circular e tudo mais. E lá nós nos reuníamos, estudávamos o Evangelho, tínhamos o nosso culto. Então, de uma determinada feita, o que aconteceu? Terminou o culto, aí um dos jovens da minha idade, à época, 19 anos, virou para mim e falou assim: Walter, nós podemos conversar após o culto? Eu falei, claro que sim. Aí fomos para o quarto, sentamos, começamos a conversar. Ele virou para mim e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estou lendo o livro Confidências de um Inconfidente, que trata lá da Inconfidência Mineira. Esse livro está, Walter, me abalando profundamente. Eu não consigo te explicar. É como se eu estivesse me vendo dentro da obra, como um daqueles personagens ali da Inconfidência. A cada página eu fico transtornado. Você acha que tem fundamento de que eu seja um dos partícipes do processo? Eu falei, pela intensidade que você está dizendo, perfeitamente. Aí o que foi que aconteceu? Desencarnou Tancredo Neves, 21 de abril de 1985. Na outra semana, quando Tancredo desencarnou, iria ter o velório, então ele falou assim, eu estou sentindo-me impelido a ir para o velório. Uma força está me empurrando para que eu vá lá de qualquer maneira, porque morreu dia 21 de abril, dia de Tiradentes, eu tenho que ir. Eu falei, mesmo? Você está sentindo? Ele falou, estou sentindo, eu irei. Ele foi. Então o que aconteceu? Aconteceu que quando ele foi, disse assim, o jornal foi e relatou, subiu para 5 o número de mortes na tragédia coletiva de terça-feira, na Praça da Liberdade, durante o velório do corpo do presidente Tancredo Neves. A professora Guiomar Torres, 54 anos, e os colegas da Faculdade de Engenharia de Alexandre Marins Monteiro, 19 anos, também manifestaram a sua dor. Ontem foi rezada também uma missa em Lavras, terra de Alexandre, que ali foi sepultado na quarta-feira com a presença de representantes do governo. Ele desencarnou, foi um dos 5 que desencarnou. Então, quando falamos sobre essa voz, não é uma quimera, são fatos insofismáveis. Somos entidades espirituais, principalmente nós que estamos alistados no Espiritismo, antiguíssimas. E nem poderia ser diferente. Pois bem, e não sabes para onde vai, e não sabes para onde vai. Por que não sabemos? Por que não se sabe para onde vai? Porque o nosso amanhã está na dependência do que fizermos hoje. Muitas vezes nós temos até mesmo, assim, é importante que esqueçamos o passado, relativamente, sempre relativamente, porque o Espiritismo não é absolutista, dogmático, mas é preciso que esqueçamos também o futuro. Porque ainda temos débitos nesta região aqui, e mesmo no nosso presente, por vezes,
que terão que ser resgatados amanhã. Então, esquecer o futuro também é um componente importantíssimo no que respeita à nossa manutenção psíquica. Por isso que devemos acalentar humildade, nada somos, fé, otimismo, renovação interior, caridade, para que nos deem como que um esteio psíquico. E a alegria vai estar no nosso coração, independentemente dos nossos comprometimentos de ontem ou do amanhã. A alegria é a nossa natureza espiritual. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós temos aqui a casa mental, temos aqui os extratos, os fósseis, os artefatos de toda a ordem, temos o nosso consciente e o nosso superconsciente. Aqui nós vamos trazer com muito carinho, no capítulo 18, do Ação e Reação, resgates coletivos, dois espíritos, dois personagens, que é o Ascânio e o Lucas. Entidades espirituais que, nos últimos 5 séculos, tiveram êxito. Tanto estando reencarnados, como estando desencarnados. 5 séculos de equilíbrio espiritual. E o que aconteceu? Começaram a reclamar com os seus espíritos superiores ascensão às esferas maiores. Foram reclamando cada vez mais. Nós podemos assomar a outros círculos de aprendizagem. Somos espíritos vitoriosos. 5 séculos de conquistas. Mas o que aconteceu? Houve uma recusa das autoridades. Depois houve uma recusa da chefia geral. Como eles continuaram insistindo, achando que estavam sendo injustiçados em continuar naquele patamar, naquela colônia espiritual tão somente, o que ocorreu? Eles foram, os técnicos superiores fizeram uma emergência mental por via magnética, hipnótica magnética. Eles recuaram em suas mentes. Século XIX, tranquilo, fluiu na descida. Século XVIII, no que respeita às suas mentes, tudo bem. Século XVII, também. Século XVI, também. Quando chegou no século XV, em 1429, aí a situação complicou. Eles se viram nas hostes militares de Joana d'Arc, em Nova Orleans. E os dois aspiravam postos de evidência no militarismo francês de Joana d'Arc. E tinham 2 oponentes. O que eles fizeram? Os atraíram, embebedaram e de uma torre os arremessaram e caíram. Não sei se estamos percebendo que aqui eles tinham uma sede de evidência. E aqui a sede continuava. Reflexo é reflexo. Então, quando eles chegaram aqui, eles perceberam que não tinham condições realmente de serem trasladados a círculos maiores.
Muito antes, pelo contrário, solicitaram as suas reencarnações imediatas. E eles vão, então, reencarnar e vão sofrer uma queda aviatória. Talvez ali em 1940, tem alguns registros. Porque eles arremessaram os dois oponentes, então, da torre, então tiveram a queda do avião. A lei é extraordinária. O que acontece? Muitas vezes nós ouvimos assim: é um absurdo não recordarmos do que fomos. Como que eu vou progredir sem saber o que eu fiz? É uma queixa frequente. Aqueles que comentam essa queixa, se o fazem em lucidez, é justamente porque estão esquecidos do ontem. Porque senão nem teriam a lucidez para poder se queixar dessa forma. Aqui temos, aqui nós temos a nossa irmã Laura, Dona Laura, que vai nos dizer o seguinte, lá no capítulo 21, continuando a palestra, são obras maravilhosas. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino é primorosa. Agora, a Suma Andrelina, ou de André Luiz, extrapola. Pois bem, em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Ela falando, um espírito de conquista lá em nosso lar. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Não se perdoa. Por que muitos espíritos pedem para poder reencarnar? Para poder se esquecer na carne. Que bênção que é eu me esquecer no corpo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Aí o vitimismo. O vitimismo. Vamos imaginar que determinada pessoa da nossa leira familiar com a qual convivemos, nos recordemos que numa vida passada essa pessoa nos esfaqueou. Ela convive conosco. Todas as vezes que ela for à cozinha para pegar uma faca, eu vou sentir aquele estremecimento emocional. A adrenalina, esse hormônio secretado pelas nossas suprarrenais, é importante, na sua devida cota. Mas quando excessivo, é letal. Hoje nós sabemos que 15% dos infartos são devidos ao estresse repentino. Então, digamos que, de repente, nós tivéssemos uma informação de uma reencarnação nossa passada. Poderia, como que? Poderíamos secretar esse hormônio adrenalínico que iria ceifar a nossa reencarnação atual. Iríamos ter um infarto, um colapso, um AVC. Tudo requer estrutura interior. Então, portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Tem que ter autossegurança, porque senão se desequilibra. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura.
é a curiosidade de querer saber o que se foi. Estamos, não poucas vezes, motivados pela vaidade. É o que Allan Kardec vai nos dizer no tópico 11 do capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo. Houve uma festa em Nova York. E nesta festa em Nova York, ele era amigos numerosos e eles eram reencarnacionistas. Então, lá em Nova York, eles fizeram a festa e no convite eles colocaram assim: venham como vocês eram, venha como você era, no convite. Nunca tivemos tantas Maria Antonietas, reis, príncipes, condes, condessas, claro, Napoleões Bonaparte, em um só salão, nunca, em toda a história da humanidade. Porque se temos uma autoimagem falseada de nós mesmos, achamos o máximo. Essa autoimagem, ela se projeta também no nosso ontem. E o que aconteceu com a nossa irmã Laura? Ela começou no plano espiritual. Na medida que a sua visão começou a ficar mais aguda, ela começou a ter flashes do seu passado. E começou a ter perturbações de vulto. Vinham algumas reminiscências. E ela se desequilibrava. Então ela vai pedir ao ministro Longombardo e uma orientação, este vai encaminhá-la para o setor do esclarecimento, o Ministério do Esclarecimento em nosso lar. E o que foi dito para ela? E para o Ricardo, seu esposo, que passava pela mesma situação? Eles foram à sessão de arquivo em nosso lar, pegaram as suas fichas pessoais das suas vidas passadas e tiveram autorização para lê-las. Mas somente até 300 anos. Além de 300 anos, nem pensar. Eles foram lendo essas fichas durante 2 anos e trabalhando em tarefas de auxílio. Foram lendo, vendo o que fizeram. Depois, os magnetizadores submeteram Laura e Ricardo, seu esposo, a uma regressão a esses 300 anos, e eles tiveram a experiência emocional e perceberam seu débito para com a humanidade e solicitaram a reencarnação imediata. Por que a encarnação é necessária? Porque o espírito está desencarnado, como aconteceu com Laura. O seu cérebro tem um padrão neural muito mais refinado. E as lembranças, elas vão emergindo. Vão emergindo. Chega um certo ponto que se torna insustentável a permanência do espírito no mundo espiritual. Se ele tem determinados comprometimentos, aqui nessa região, eles começam a aflorar. Então, para que o espírito não se desequilibre no plano espiritual, ele tem a necessidade de mergulhar na carne, como autoesquecimento, para poder se reajustar. Senão ele perde o piso de sustentação no mundo espiritual. Pois bem, e para que possamos interromper, agradecendo a Jesus pela oportunidade, então nós temos Allan Kardec dizendo-nos: se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição, a voz.
E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometermos as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Comentário de Kardec, a pergunta 393 do Livro dos Espíritos. Então, que possamos, com muita tranquilidade, aceitarmos, resignarmos ante os decretos divinos. Porque as recordações, elas são factuais. Temos obras que relatam crianças que se recordam espontaneamente dos seus ontens. A do professor Ian Stevenson, nos Estados Unidos. Primeiro ele escreveu um artigo em 1961 sobre o recordamento de vidas pregressas. Ele fora neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia. Depois, em 1966, de 600 casos que ele estudou, ele escolheu 20 e escreveu a obra clássica, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele diz lá na obra que para que ele pudesse aceitar um fato assim de lembrança de vida passada, teria que se ter no mínimo 15 evidências. De 15 para cima. Temos o Brian Weiss, também. Não é isso? Muitas vidas, muitos mestres. Era cético completamente no que respeita à reencarnação. Aí uma das suas pacientes, é psiquiatra, Catherine, vai relatar. E aí começam os relatos. Então é isto. Então é que nós possamos recordar-nos, mas com o propósito de avançarmos, de crescermos. Então aqui nós estamos interrompendo, agradecendo a Jesus, e aqui nós temos o rio Lete, da antiga Grécia. É aquele rio em que quando as pessoas sorviam a água do mesmo, esqueciam de tudo, eram cometidos por uma amnésia. E que rio é esse? É o da reencarnação. Agora tem o rio da Mnemosine, que é o rio do recordamento, que é quando geralmente estamos no mundo espiritual e que reavemos a nossa capacidade retentiva. Então, que Jesus possa nos favorecer e nos amparar. Estamos agradecendo e é isso.